infelizmente não saiu a tempo de trazer, mas o título se chama, acho que é Globalization, Religion and Culture, ou algo assim. E o organizador é o Peter Baer, que é o conhecido de vários pelo seu livro de 94 sobre a globalização da religião e globalização. Então, ele me pediu para escrever um capítulo sobre a América Latina, que obviamente é um desafio muito grande, e ainda mais escrevendo para um público leitor em inglês, né, que não conhece necessariamente o plano de fundo das coisas. Então, o que eu vou fazer é pensar alguns elementos desse capítulo que eu acho mais interessantes, talvez, para nós aqui. E, em primeiro lugar, a questão do lugar da América Latina dentro desses debates globais sobre religião e globalização, né? Mais amplamente sobre religião no mundo contemporâneo. Em primeiro lugar, eu digo que a gente precisa olhar mais a América Latina em comparação com outras regiões do mundo, porque a América Latina ilustra outros futuros possíveis para a religião em termos de globalização. Na literatura existente, dois futuros possíveis são sempre destacados. Um é, digamos, o futuro relativista, o outro é o futuro fundamentalista. E eu acho que também há outras possibilidades que eu vou mencionar depois. Em segundo lugar, eu acho que a América Latina é importante porque o debate sobre religião e modernidade precisa ser mais global. Ficou muito concentrado na Europa e na América do Norte, e isso só se justifica se a gente imaginar um modelo único de modernidade, com uma sociedade de vanguarda, que no caso, por exemplo, né, da secularização seria a Europa, ou na antissecularização seria os Estados Unidos. E as tentativas de ir além, muitas vezes, se limitam ao Islã, né, o que é muito válido, mas eu acho que é hora também de incorporar outras regiões do chamado Sul global. Né? E não só outras religiões, mas também o próprio cristianismo fora do Ocidente desenvolvido. E o cristianismo hoje é principalmente uma religião do Sul global, ou seja, da América Latina, da África, de partes da Ásia e Pacífico. E cada vez mais distante do poder e da riqueza, e se difundindo principalmente como uma globalização de baixo. E também eu acho que a América Latina é importante porque a gente pode argumentar que hoje a América Latina é o centro mundial do cristianismo. Há mais católicos na América Latina que em qualquer outra região do mundo. E provavelmente mais pentecostais também, embora isso dependa um pouco da definição de pentecostal, depende também da situação da China, que a gente não sabe ao certo. Mas, ao mesmo tempo, né, o campo religioso latino-americano, obviamente, está mudando rapidamente, todos aqui sabem disso, resultando principalmente em mais pluralismo dentro do cristianismo, novas formas de pentecostalismo, novas iniciativas católicas, mas também em crescente pluralismo não cristão. E na América Latina, uma coisa única que a região apresenta hoje é que a divisão católico-protestante ainda é central. É quase a única área do mundo agora onde isso ainda vale. Né? É diferente do Ocidente desenvolvido hoje, onde a divisão católico-protestante se diluiu bastante. E também é diferente de regiões recém-cristianizadas na África e na Ásia, onde essa animosidade nunca se desenvolveu muito. Mas o que acontece aqui hoje na América Latina é totalmente diferente da reforma do século XVI, porque na América Latina passa por um processo singular de pluralização cristã de dentro, ou seja, não estimulada significativamente por missionários de fora ou por imigrantes de fora. Então, uma pluralização cristã de dentro e de baixo para cima,
não de cima para baixo, através de uma reforma nacional. A América Latina, obviamente, nasceu sob o signo da cristandade, ou seja, o conceito territorial e monopolista de um mundo cristão. Mas a América Latina também foi uma cristandade evangelizada precariamente e sempre deficiente em termos de clero e estrutura organizacional católica. E esta cristandade católica está sendo penetrada pelo voluntarismo evangélico, sem passar primeiro por uma reforma nacional protestante, como aconteceu no norte da Europa. E não com entidades privadas competindo no mercado. Essa ideia de igrejas como a igreja estatal, a igreja da herança do país, com utilidade pública. E na América Latina? Todos os países da América Latina, obviamente, têm a herança de uma igreja estatal. Mas eu diria que a religião vicária depende não só disso, mas também de um nível baixo de demanda religiosa hoje. Como disse o José Casanova, sociólogo espanhol radicado nos Estados Unidos, quando os europeus perdem a fé nas suas igrejas nacionais, eles não procuram religiões alternativas de salvação. Por quê? Porque se convenceram ideologicamente do paradigma secularizante de que ser moderno é ser secular. Mas a América Latina nunca se convenceu tanto desse paradigma. E o pluralismo competitivo torna o papel vicário muito difícil de sustentar. Então eu acho que a tendência é para a Igreja Católica tentar invocar um papel vicário quando possível, mas combinado com incentivos à participação ativa para impedir que perca a proeminência numérica no campo religioso. E com isso eu vou desistir de fazer profecias. Muito obrigado. Então vamos à última fala da sessão. Por favor, então. Antes de eu começar a minha apresentação, eu quero aqui publicamente agradecer intensamente ao Paul e a Manuela, que aceitaram o meu convite por insistentes e-mails e diálogos ao longo de 2 meses a vir aqui. Tivemos problemas burocráticos, enfim, mas foi possível. Então eu pessoalmente agradeço muito a disposição de estar aqui conosco. Infelizmente o Ramon Sarro da Universidade de Lisboa, que era para estar aqui também, não pôde vir, e de imediato espero aqui apresentar alguns resultados do meu projeto de doutoramento. A apresentação se pretende muito modesta, mas enfim, para colaborar aqui no debate, eu lhes a confiança das minhas atividades como meu orientador. O meu projeto de doutoramento e minha fala aqui tem como título Recapitalizando a Metrópole, a chegada da comunidade de Canção Nova em Fátima, Portugal. O estudo a partir da chegada e do início das missões da comunidade carismática brasileira Canção Nova no santuário da Diocese de Leiria Fátima, no santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, que é de fato a primeira comunidade carismática brasileira a sair do Brasil de forma mais organizada e mais institucional, e chegar lá e não vai como falar. A primeira pergunta, eu quero dizer que um pouco das minhas reflexões, dos meus estudos sobre a transnacionalização religiosa brasileira, começado desde a minha época de graduação, orientado pelo povo lá em São Carlos, estudamos a globalização da religião evangélica brasileira, e agora, como doutorado, espero pensar qual é o modelo de catolicismo brasileiro que o país tem exportado, e por isso estudo da Canção Nova em Fátima, que hoje não está só em Fátima, mas está
tem comunidades na França, Itália, Israel e Estados Unidos, né? E outras comunidades que depois disso começaram a sair, né? E a minha pergunta que eu começo é: por que Fátima, né? Por que a chegada de Fátima? Uma pergunta bastante ampla e geral, mas eu quero dizer que a chegada da Canção Nova em Portugal, em Fátima, né, está revestida de uma estratégia bastante específica, em busca de uma visibilidade no campo religioso católico brasileiro e não sem esforço dentro de um esforço ainda maior dentro da própria Igreja Católica, né? E algumas relações com as hierarquias católicas, tanto do Vaticano e tanto da Organização Internacional da Renovação Carismática, né? Há um estudo, de fato, que eu encontrei, que eu achei muito próximo àquilo que eu estou dizendo, feito um compêndio sobre as aparições de Fátima. Bom, não sei se vale dizer que as aparições marianas de Fátima aconteceram em 1907 em Portugal, e a principal o que se chama de dizer que é o principal modelo de aparição mariana do século XX, né? Então, um estudo feito pela Igreja da Diocese de Fátima, de Leiria Fátima, né? Quando estou dizendo o Santuário de Fátima, que pertence à Diocese de Leiria Fátima, que é uma cidade próxima, só para situar, né? O estudo feito pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, né? Que ele vai dizer a respeito de Fátima como um altar do mundo, né? Um pouco do que eu estou dizendo da chegada da Canção Nova em Fátima, né? Que ele diz na abertura do trabalho. Fátima é o altar do mundo. Fátima é a maravilhosa resposta dada a toda a obra da descristianização contemporânea. Primeiro, a explosão do sobrenatural como afirmação e testemunho da realidade de Deus, de Cristo e da Igreja. Segundo, a renovação do espírito e do coração humano, pela luz da fé, pelo dom da paz, pelo calor da caridade. E terceiro, a explicação profética dos grandes acontecimentos apocalípticos na nossa idade, como consequência fatal dos caminhos anti-humanos e que ela vem seguindo, né? Eu cito isso porque eu acho que o fato é um pouco essa trilogia, né? Que a Canção Nova chega em Fátima, e por isso eu vou procurar apresentar ao longo do texto. Antes disso, eu quero apresentar, eu não sei se, eu acho que é bastante bom para a minha pesquisa, porque eu acho que ajuda a pensar. No último dia 7 de setembro, quem teve a oportunidade de assistir o Globo Repórter, apresentado pelo TV Globo, foi um programa bastante interessante, e eu vou apresentar o que foi falado nesse programa, não sei quem assistiu, mas eu acho que é muito próximo e me ajuda a pensar exatamente a chegada da Canção Nova em Fátima, né? Que o programa tinha como título Redescobrindo Portugal, os lugares que os brasileiros não conhecem, né? Eu achei bastante rico no sentido de pensar no argumento a partir desse programa, e o que acontece? Quem pode assistir vê que tem um pouco as cenas, né, que acontecem nesse programa, né? Há uma cena muito forte, que é forte no sentido simbólico, da chegada. O programa começa com a chegada de um barquinho às terras portuguesas antes do continente, né? Descobrindo algumas ilhas ainda, alguns lugares ainda inexplorados, e quase desconhecidos em Portugal. Enfim, esse primeiro bloco do programa, e depois segue para dentro do continente, e aí o programa começa a apresentar uma série de tradições portuguesas, enfim. E a primeira tradição portuguesa que é apresentada no programa, que é justamente as festas de Santo Antônio, em Portugal, que é muito comum e muito popular. E depois o programa segue apresentando outras tradições culinárias, como por exemplo os pasteizinhos, os bolos, os doces portugueses, e depois tanto as tradicionais dos barcos de Aveiro, e por fim as rendeleiras do norte de Portugal, enfim. E todo o programa ele vai apresentando como que essas tradições lusitanas portuguesas precisam hoje ter essa continuidade, né? E ao final do programa
apresenta também, eu acho que é uma cena muito impactante, que eu fiquei muito chocado ao ver, que é, a cena acaba, né, do programa, quem viu? E senhor, no alto de um penhasco, olhando para o Oceano Atlântico, né, quase com a cena apagando, e logo de imediato vem uma senhora com uma criança no colo, né? Bom, tentando interpretar isso um pouco o programa, eu estou pensando ainda sobre esse programa, me parece muito claro, e aí um pouco a ideia de como a Canção Nova chega em Portugal. Me parece que há, com os católicos da Canção Nova, a ideia de que cabe aos brasileiros e ao Brasil uma função, uma tarefa histórica desempenhada como resgate da tradição portuguesa, né? E aí eu acho importante que é exatamente isso que eu estive lá em dezembro, janeiro, no ano passado, janeiro desse ano, observando um pouco o início dessas atividades da Canção Nova. Então, está muito presente essa ideia de que cabe à Canção Nova chegar ao Santuário Fático, que é a principal tradição do catolicismo popular português, né? Resgatar um pouco esse catolicismo conservador, que está, de certa forma, morrendo, ou está muito parado, como dizem, né? E aí, lendo o livro do Pierre Sanchi, que eu acho que eu até agora encontrei, é o principal trabalho sobre o catolicismo e sobre a sociologia da religião em Portugal, que é pouquíssimos trabalhos, né? O livro A Real Festa de um Povo, as Romarias Portuguesas, que foi a tese de doutoramento do Pierre Sanchi, está traduzido e publicado somente em Portugal. Ele tem uma frase que eu acho que é muito emblemática do que eu estou falando. Uma tradição que não quer morrer aproveita-se de todas as brechas que se oferecem para insinuar um seu rebento, de todo o espaço ainda livre para nele germinar um botão, né? Não é forçoso pensar que em Portugal há um botão, né? Pegando as palavras do Pierre Sanchi, foi cultivado pelos próprios portugueses, que são os brasileiros, né? E quem vê em Portugal, a quantidade de brasileiros lá é bastante significativa e já problemática, né? E a chegada da Canção Nova, algo que me surpreendeu, imaginando que fosse trabalhar exatamente com os brasileiros que lá estão, de fato chega e não há nenhum tipo de vínculo ou trabalho com os brasileiros diretamente, né? De fato chegam para trabalhar e fazer missão com os portugueses, né? Isso é muito significativo e vou retomar. Então eu acho que só para concluir essa primeira parte, eu acho que esse programa da Rede Globo, apresentado justamente no dia 7 de setembro de independência, eu acho que é bastante significativo e me ajudou a pensar, de fato é um pouco esse modelo bastante geral que está permeando, tanto no caso específico do estudo, essa chegada da Canção Nova e a expansão do catolicismo brasileiro, né? Vale lembrar que, bom, a formação carismática, só apresentar alguns dados muito gerais, que a Renovação Carismática surge em 1967 nos Estados Unidos, na Universidade de Fresno, no retiro, e é considerada como pentecostalismo no início do pentecostalismo católico. Chega ao Brasil em 69, final de 69, começo dos anos 70, e é trazido e começa suas atividades com o padre Haroldo Ram, que é um jesuíta norte-americano que está aqui no Brasil, e o padre Eduardo Douglas, que também é jesuíta. Eu estive com o padre, conversei com o padre Haroldo, que mora lá em Campinas, né? Pessoa muito simpática. Me contou um pouco essa origem, que foi um começo bastante complicado, que o padre Eduardo estava no Brasil como missionário, volta para os Estados Unidos, depois regressa, quando regressa, e o padre Haroldo, que é superior, o padre Eduardo no momento, e organizava encontros de lideranças cristãs e católicas, houve essas primeiras ideias do padre Eduardo cultivadas, nesses encontros que o padre Haroldo fazia, então começa a ter proximidade com o que aconteceu em Duquesne, né?
E o primeiro encontro que acontece foi em Curitiba, né? O primeiro momento do Padre Adorim disse, né, tanto a questão da glossonaria, e a orar em línguas e o uso dos dons, né, o primeiro encontro que eles fazem em Curitiba, né? Isso final de 69, já bem final de 69, ele disse, quase começo dos anos 70, né? E pegando um pouco a biografia dos estudos da renovação carismática, né, e principalmente os estudos da Brenda Carranza, né, que ela identifica como que a renovação carismática passa por 3 grandes momentos, né? Tanto o momento da chegada, do seu início, nesse primeiro momento que eu acabo de citar, e depois um novo momento do seu desenvolvimento e a geração de grupos de oração em todo o país. E por fim, o que a Brenda Carranza vai dizer, da construção de uma igreja midiática e de um catolicismo midiático, né? Esses 3 grandes momentos em que chega o fenômeno carismático no Brasil. E o que eu aponto como quarto ponto é justamente essa expansão, essa saída das comunidades, ou principalmente das comunidades carismáticas, para fora do país, né? Que esse quarto momento da sua expansão, né? E eu começo a pensar a Canção Nova bom, vale dizer que hoje, passados esses 3 momentos, eu acho que qual que é a interpretação do resto da renovação carismática hoje no país, né? Eu acho que a grande dinâmica hoje do catolicismo carismático brasileiro, eles fazem grandes eventos que acontecem nas comunidades, né? Por exemplo, ano passado tive a oportunidade de estar em alguns eventos, como a Cristotec, que já é bastante conhecido, como da Aliança de Misericórdia, em São Paulo, que acontece no Brás. Teve um evento que foi no Parque Hopi Hari, que foi organizado pela Canção Nova, que foi chamado Um Toque de Alegria, e lá estiveram quase mais de 600 carismáticos num sábado inteiro de atividades, de diversão e eventos carismáticos. Depois, um outro evento que foi no Ibirapuera, Deus Abençoe a Igreja de São Paulo, organizado pela comunidade de Valinhos, da Associação do Senhor Jesus. E por fim, um evento que eu participei, que foi a primeira rave católica que aconteceu em Interlagos, num parque, num clube de golfe lá, né? Tiveram mais de aproximadamente 500 a 700 jovens carismáticos. Então, o que eu estou querendo dizer é que a dinâmica hoje eu não quero afirmar que os grupos de oração, de fato, desapareceram, mas eu acho que não tem tanto fôlego como tiveram a questão no início da década de 90. Né? De fato, eu acho que eu tenho visto alguns grupos de oração continuam com o mesmo grupo, bastante reduzido, não são mais como no início, em que traziam 200, 300 pessoas, mas a dinâmica de grupo de oração da renovação carismática no Brasil, eu acho que é bastante reduzida, né? Então, por conta disso, a dinâmica hoje está por conta desses eventos maiores que acontecem nas comunidades, principalmente o que eu tenho observado a Canção Nova, que acaba de construiu 22 anos atrás, um grande galpão que cabe mais de, enfim, umas 10 mil pessoas nesse galpão, assim, né? Então, há esses grandes eventos. E, curiosamente, há um esforço da Canção Nova, e por isso a sua saída, eu acho que está muito ligada a isso, de se tornar um grande polo das atividades da renovação carismática, né? Tanto é que no ano passado aconteceu lá acho que o 12º Congresso das Novas Comunidades, onde tiveram presentes vários membros, várias associações carismáticas de vários países, inclusive a presença do coordenador mundial da renovação carismática, que é um italiano, enfim. Então eu acho que na Canção Nova hoje, e o que eu estou querendo dizer, e pensar um pouco esse modelo de catolicismo carismático, né? Qual é esse modelo que está sendo exportado? Será que é exatamente esse modelo que chega a Portugal, né? Então, propriamente, e quando eu vou pensar a Canção Nova e a saída da Canção Nova chegada na Diocese de Fátima, né, eu acho que
algo muito próximo, como uma discussão, e daí eu utilizo a discussão do Norbert Elias, dos estabelecidos outsiders, né, dos textos, dos estudos de Elias, ou também, eu acho que algo muito próximo, como estudos do Benedetti, os santos nômades e os deuses estabelecidos, né, em que você tem, de fato, um conflito, e aí utilizando o estudo do Benedetti, um conflito entre uma igreja oficial e um catolicismo rústico popular, um catolicismo mais sem limites institucionais, né. Então eu acho que esses dois grandes estudos me ajudam a pensar, e de fato eu encontrei esse conflito inicial, como eu vou apontar, que chega a Canção Nova em Portugal, né? Márcia Costa, que foi uma das primeiras missionárias que saiu do Brasil para começar a casa de missão na Diocese de Ilha Fátima, conta como começa esse processo. Foi exatamente no dia 2 de agosto de 98 que embarcam para Portugal, inicialmente 3 moças, a fim de dar início das atividades. A ideia de ir para Portugal começou em 92, quando o padre Jonas da Bibi, e hoje o Monsenhor Jonas da Bibi, né, soube recentemente que ele recebeu uma titulação de Monsenhor, que é importante como reconhecimento das atividades da Canção Nova. Em 92, quando esteve em Portugal, pregando em um retiro e teve contato com uma religiosa brasileira na Diocese de Fátima, de Ilha Fátima, que até então era muito amiga do padre Jonas, né? E aí diz Márcio, Deus vai colocando as coisas, vai suscitando o padre, e que vai correndo atrás de saber o que Deus realmente quer. Pois já nessa época, em 92, ele sentia que tinha alguma coisa para a Canção Nova em Portugal, né? Parece que o padre Jonas previa até mesmo que a Globo passaria em 7 de setembro, né? 7 tarefa, uma missão histórica em Portugal. O ano de 92 é realmente considerado o marco revelador desse projeto de expansão da Canção Nova em Portugal, e que foi o início dessa expansão da comunidade, que acontece só em 97, quando de fato o padre Jonas da Bibi procurou o da Diocese, o Serafim, para mostrar o carisma da Canção Nova. O bispo então aceita o convite e a vinda das missionárias e começa as atividades. A instalação das 3 missionárias brasileiras em Portugal foi feita na aldeia chamada Calvaria, então pertencente à Diocese de Ilha Fátima, né? Que era onde havia uma casa paroquial vazia que permitiria a primeira acomodação. É importante dizer que a saída propriamente dessas missionárias acontece quando um padre português que estava aqui no Brasil, estava fazendo um retiro espiritual na Canção Nova, um padre carismático, do renovamento carismático, volta a Portugal e de imediato todo o processo acontece para que essas 3 moças, uma delas Márcia, volte com o padre no mesmo voo, e o processo seria bem mais fácil. Chegando, vão para essa comunidade de Calvaria, com o apoio do padre carismático, e lá começam as atividades, né? Em junho de 2000, isso acontece em 98, em junho de 2000, Márcia Costa volta ao Brasil e permanece 9 meses. Estou citando aqui a Márcia Costa, porque de fato foi a principal missionária que começa os trabalhos lá, né? E de início houve alguns problemas no projeto de instalação e com a ideia de instalar um rádio, né? Nesse primeiro momento, na volta de 2000, na Diocese de Ilha Fátima, que seria coordenado por ela. O que não aconteceu, né? E mais para frente, o processo, diz a Márcia, de adaptação e início das atividades missionárias da Canção Nova é algo que precisa ser destacado. Por existir a renovação carismática em Portugal, não era visto de 7 cabeças, né? Perguntando um pouco a respeito das dificuldades e como eles foram vistos no começo. É muito comum, e ela me disse que, a princípio, como que eles são vistos. Os portugueses começaram a encarar, no primeiro momento, como resistência, que imaginavam que era algo como uma outra Igreja Universal, né? Como é sabido, houve uma série de problemas com relação à Igreja Universal em Lisboa, um conflito, isso estudado pela Clara Mato, né? Então, de imediato, pensaram que a Canção Nova fosse uma outra, né? E por conta disso, todo esse diferente de culto e de ritual católico, né? Propriamente carismático, que para a gente não é estranho, né? Mas para ele é muito estranho, né? Estranho no sentido de que
é muito dinâmico e a figura do leigo tem destaque, o que em Portugal não necessariamente acontece ou deve acontecer, né? Então, esse conflito inicial também aconteceu quando o Padre Jonas volta em 2001 e é convidado para pregar no retiro, né? Acontece que ele chega e é levado, e leva consigo um pregador, um animador leigo da Canção Nova. Acontece durante o culto, né, durante o encontro que foi no Paulo VI, lá no Santuário de Fátima, acontece uma coisa muito engraçada, ele começa a ter destaque, né, assim, eu acho que foi o Dunga, se não me engano, né, que vai falar, e começa a animar e tem um destaque. O de fato, para o contexto português, isso é muito estranho. Então, ao final desse encontro, o Padre Jonas é chamado a atenção e isso não pode acontecer, quer dizer, o leigo não pode estar à frente de um leigo, né? E qual é, de fato, a estratégia, né? E como os trabalhos da Canção Nova seguem, né? Isso é muito, muito importante destacar, né? Hoje, eu fui observando que a Márcia, que está lá faz tempo, né, ela já tem um sotaque muito próximo ao sotaque português. Né? O sotaque português, de todo o culto, de todo o coração, é muito próximo. Né? E isso, de fato, né, fez com que fosse uma coisa de muita facilidade na chegada com as atividades de oração portuguesa, né, essa proximidade com a língua. O que aconteceu, né? A Canção Nova, lá, de fato, precisou que alguns... começa a surgir na Canção Nova alguns membros portugueses que estão à frente e, de fato, vão estar à frente das atividades, né, religiosas. Para falar propriamente português, porque como o Padre Felipe vai me dizer, que um português ouvir uma oração em português do Brasil é bastante estranho, ou soa bastante estranho, né? E por isso uma preocupação da estratégia é falar com sotaque de eloquência portuguesa, né? Isso é o que permite à Canção Nova aproximar-se da tradição católica em contexto português e apropriar-se da dinâmica de visibilidade que o status mariano, como eu disse no inicial de Fátima, contém, né? E o texto, a prece do Marçal Moço, né? Há um texto que ele diz: falar é ao mesmo tempo agir e pensar, eis porque a prece depende ao mesmo tempo da crença e do culto, né? Ou seja, é exatamente na relação entre o mito e o rito, né? De um lado as mensagens de Fátima e do outro a forma rígida do culto católico português, com que a dinâmica da evangelização e missão do catolicismo brasileiro em Portugal segue, né? E por fim, recatolizar os católicos, né, portugueses é tarefa histórica em que cabe a Canção Nova, que parece colocar-se a si mesmo, com o fim de não deixar morrer a tradição, e a mesma tradição que foi formada e melhor conseguiu atualizar e fazer sobreviver, né? De fato, o que resta dizer é que a Canção Nova e o modelo de catolicismo carismático brasileiro que chega em Portugal é de fato muito domesticado, né? O que a Brena Carranza falava no encontro lá em Buenos Aires, no andamento sobre o catolicismo carismático, né? Há um catolicismo muito mais comedido, muito mais limitado, onde alguns usos carismáticos aqui no Brasil, como a glossolalia, é muito mais diminuído, é muito mais retraído, né? Enfim, tudo por conta de se adaptar a um processo mais conservador, um processo mais rígido do culto católico. Bom, de fato, um pouco isso que eu quero apresentar aqui para os debates. Enfim, é isso.